A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e neste momento eu vou ministrar a lição número 2, que traz como título Escolas Escatológicas. Esta lição ela faz parte da nossa revista própria, revista produzida pela equipe do EBD em Foco, aí que é sobre o fim dos tempos, a revista que nós estamos estudando sobre escatologia. Você que está acompanhando aí o EBD em Foco sabe que a gente já postou a aula 1, a lição 1, onde a gente falou sobre, fez uma introdução à escatologia, e agora nós vamos para a aula 2, nos aprofundando um pouco mais neste tema. Vale ressaltar que esta aula aqui está sendo ministrada no terceiro trimestre do ano 2020, no entanto, é uma aula que não tem prazo de validade. Esse conteúdo aqui pode ser ministrado na sua igreja em qualquer época. A nossa revista é totalmente gratuita, você pode baixar ela na descrição deste vídeo aqui. Se você não encontrar, pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Revista em PDF totalmente gratuita que você pode usar na EBD, no culto de ensino, em qualquer situação para aprender sobre escatologia. É um tema muito importante, é um tema muito debatido e eu defendo a ideia de que a igreja ela tem que se posicionar, né? Cada crente ele tem que se posicionar. Nós vamos apresentar aqui nas nossas aulas, na nossa revista, o ponto de vista defendido pela Igreja Assembleia de Deus e pela maioria das igrejas pentecostais, que é o pré-milenismo pré-tribulacionista ou o pré-milenismo dispensacionalista. Essa é a visão que a gente vai defender aqui. E mesmo que você não concorde com esta visão, eu convido você a assistir às aulas, a ler a revista, até mesmo para você conhecer melhor este ponto de vista. A gente tem que estudar todos eles. E o objetivo desta aula é justamente isso, estudar os pontos de vista das principais interpretações escatológicas que existem nas igrejas hoje, que é o amilenismo, o pós-milenismo, pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, que é o que a gente vai defender durante toda a revista e nem todas as aulas. Então a gente vai apresentar nessa aula aqui as principais visões, pontos fortes, pontos fracos, né, e você vai assistir e tirar suas próprias conclusões. Então eu convido você a fazer esse estudo juntamente aqui comigo e com toda a equipe do EBD em Foco. A gente está engajado nessa missão. Se você estiver usando a nossa revista na sua igreja, eu vou pedir para você enviar uma mensagem no nosso WhatsApp, tá? Tá aqui o nosso WhatsApp, 94, o DDD aqui, 98409-2869. Então você pode mandar uma mensagem aqui para nós, falando, a gente está usando, porque eu vou colocar você na lista de transmissão, se você quiser também no grupo do WhatsApp, a gente tiver um conteúdo esse, nós vamos lhe enviar, então você pode entrar em contato conosco aí. E eu vou pedir também para você acessar o site do EBD em Foco, ebdemfoco.com, para baixar os slides, subsídios, tudo que você precisa para ministrar uma aula de excelência. Nós damos suporte para a revista CPAD e também para a nossa revista, tá? Tem os dois lá. O CPAD tem lá no EBD em Foco também. Acesse ebdemfoco.com, que nós temos slides, subsídios da revista CPAD. Vou pedir para você responder uma pesquisa rápida que está na descrição do link do vídeo, tá? Você pode clicar aí rapidinho, uma pesquisa muito rápida, só para eu saber qual revista você está usando, que recurso didático você está usando, para a gente produzir um conteúdo melhor, tá? O objetivo das pesquisas que eu faço é sempre melhorar o nosso conteúdo aqui do EBD em Foco. O livro de apoio vai ser lançado na quarta-feira, dia 8, se Deus quiser. Porque assim, o livro está passando pela revisão da língua portuguesa. A professora que está corrigindo, a professora Gessiane de Marabá, excelente, ela é uma excelente professora, a correção dela é excelente, está fazendo um trabalho excelente no livro. Falta apenas 4 capítulos para ela revisar, ela me prometeu entregar na terça-feira. Então, se Deus quiser, não acontecer nenhum problema, na quarta-feira o nosso livro de apoio vai ser publicado e você vai poder adquirir no site do EBD em Foco. E será realizada uma live sobre essa lição na sexta-feira. Semana passada nós fizemos uma live da lição 1, foi muito boa. E nessa sexta-feira agora, dia 10/7/2020, tá? Você pode estar assistindo isso aqui em 2021, né? Mas, enfim, 10/7/2020, você pode ficar atento que nós vamos publicar essa live às 21 horas, tá? Esqueci de colocar o horário aqui. Às 21 horas, em ponto, a gente vai começar essa live e você vai poder tirar dúvidas e, enfim, interagir, porque não é só eu, é toda a equipe presente interagindo para expor o conteúdo da melhor forma possível. Amém? Então eu vou encerrar aqui os nossos avisos e acesse ebdemfoco.com. Temática em foco, né? No estudo da escatologia bíblica, muitos teólogos e denominações se organizaram para construir seus posicionamentos. Desse modo, o correto entendimento da linha de pensamento
que defendemos nos conduzirá a estabelecer firme a nossa fé. Ou seja, a igreja ela tem que ter uma linha escatológica, ela tem que saber defender essa linha escatológica, e você que é cristão também tem que conhecer essas linhas escatológicas. Eu vou deixar de ser salvo se eu não conhecer, se eu não me aprofundar? Não. Até uma coisa que surgiu na live que a gente fez na semana passada foi justamente isso. Algumas pessoas, né, questionaram, peraí, será que isso determina a minha salvação, se eu for pós-milenista, amilenista, pré-milenista? Não, esse tema não está relacionado diretamente com a salvação, mas ele pode estar relacionado sim com a questão da perseverança, de você estar vivendo a expectativa da vinda de Jesus. Tem muitas aplicações práticas a questão da escatologia, então é importante você se posicionar, mas o ponto de vista escatológico que você vai defender não define a sua salvação. A salvação está vinculada à fé em Cristo Jesus, né? Você viver em santidade, não a um ponto de vista escatológico defendido pelo teólogo A ou B. Tá? Mas é muito importante nós conhecermos para sabermos interpretar algumas passagens bíblicas. A nossa leitura bíblica em classe encontra 1 Coríntios 15, 50 e 58. Né? Aqui a questão toda dessa passagem para dar uma base aí bíblica para que nós vamos falar, mas a questão toda é que esta aula ela é uma aula bem teológica. Tá? A gente vai apresentar aqui as visões e fazer uma defesa da visão que a gente defende. Então vamos lá. Primeiro aqui, em relação à nossa introdução, né? Em relação às escolas escatológicas, abordaremos as principais visões com relação à ordem dos acontecimentos nos eventos relacionados aos últimos dias. Quais são esses eventos? Arrebatamento, grande tribulação, vinda de Jesus em glória, milênio, novos céus, nova terra. Então, todos esses acontecimentos, aí eles vão ser explicados de uma forma diferente, de acordo com a visão escatológica da igreja. Tá? Então aqui vai ter algumas divergências aí. Antes de começar, é bom ressaltar que este assunto é muito complexo, portanto as divergências teológicas são grandes entre a maioria dos teólogos renomados. Tá? Então você pode falar assim, mas essa visão aqui é defendida pelo teólogo fulano de tal, ele é o melhor teólogo, mas tem outro teólogo muito bom defendendo a outra visão. E aí? Se você pegar o livro do Franklin Ferreira com Alan Myatt, que eles dois escreveram a Teologia Sistemática, o Frank é brasileiro e o Alan é norte-americano, você vai ver que cada um defende uma visão. Eles estão escrevendo o livro juntos, mas quando chegou nessa parte, o Frank escreveu a visão dele e o Alan Myatt escreveu a visão dele. Tá? Um é amilenista, outro é pré-milenista histórico. Então dá para conviver. Tá? E são dois teólogos muito bons, escreveram o livro juntos. Então você dizer que um teólogo A ou um teólogo B defende uma visão e isso faz essa visão ser mais forte, eu não concordo muito com isso. Por exemplo, a gente tem o Norman Geisler, que é pré-milenista dispensacionalista, um grande teólogo norte-americano, já faleceu, mas tem vários livros publicados pela CPAD, a CPAD traduziu alguns livros, e tem uma teologia sistemática bem, assim, grande, tá? Ele é muito conceituado, o Norman Geisler. O Wayne Grudem já no caso, ele é dispensacionalista. O Wayne Grudem já é pré-milenista histórico. Então, o Wayne Grudem também é um teólogo bem conceituado nos Estados Unidos, batista, e defende essa visão, né, pré-milenista histórica e tem uma teologia sistemática também muito boa. O Hernando Dias Lopes, por exemplo, pregador muito conhecido, é presbiteriano e amilenista. Tá? O Augusto Nicodemos também. Na verdade, a igreja presbiteriana, de forma geral, defende o amilenismo, mas tem alguns presbiterianos pós-milenistas, tá? Eles se dividem aí. E o Jonathan Edwards, né, que eu coloquei ele aqui como representante do pós-milenismo. Ele já faleceu, mas foi um puritano, dizem que ele foi o último dos puritanos lá nos Estados Unidos e defendia essa visão pós-milenista. A gente vai entender o que é cada uma aqui dessas visões. O que eu quero deixar bem claro cada visão aqui vai ter vários teólogos que defendem ela e você pode pesquisar e entender um pouco mais sobre essas visões. Vale ressaltar que a visão que a gente vai defender aqui é o pré-milenismo dispensacionalista, que é defendido pela Assembleia de Deus. Eu não citei nenhum teólogo da Assembleia de Deus aqui, porque eu já levo em consideração que todos eles defendem. Eu procurei teólogos que, por exemplo, Estados Unidos, enfim. Mas vale ressaltar que nós temos bons teólogos brasileiros da Igreja Assembleia de Deus que defende essa visão pré-milenista dispensacionalista. Eu coloquei aqui o Norman Geisler só para mostrar que não é só a Assembleia de Deus do Brasil que defende, não, tem vários outros teólogos e várias outras igrejas que também defendem essa visão. Então vale a pena você pesquisar um pouco sobre a vida deles aí. O objetivo aqui é apresentar os principais pontos de vista da comunidade evangélica atual e fazer uma defesa do ponto de vista adotado pela maioria das igrejas evangélicas pentecostais, que é o pré-milenismo dispensacionalista ou
pré-tribulacionista, né? Pré-milenismo, pré-tribulacionista. Significa o quê? Que a igreja sobe antes da grande tribulação, no arrebatamento. Aí tem a grande tribulação, depois tem a volta de Jesus em glória, depois tem o milênio e depois o juízo final e vida eterna. Tá? Então, a gente tem essa sequência de eventos que é defendido pela visão aqui pré-milenista, pré-tribulacionista. Aí, o que é dispensacionalismo? A gente vai falar disso na próxima aula. Tá? Não se preocupe, esse tema vai ser abordado e você vai entender melhor sobre essa visão dispensacionalista. Porque o dispensacionalismo não está relacionado somente com a visão escatológica, tá? É relacionado à interpretação da Bíblia como um todo, mas a gente vai ver melhor isso aí. Primeiro tópico, amilenismo. O que é o amilenismo, né? O amilenismo, a palavra A, essa partícula A, sempre tem a ver com negação, né? Seria o não milênio, né? Não tem um milênio. Mas não é bem assim. Os próprios amilenistas discordam desse nome, né? Porque não é que eles dizem que não tem milênio, eles dizem que tem o milênio, mas interpretam o milênio de uma forma diferente. O conceito de amilenismo. Os defensores do amilenismo afirmam que não vai existir um período de 1000 anos aqui na Terra, com Cristo reinando e Satanás preso. Eles questionam isso aí, eles pegam a passagem do milênio, lá de Apocalipse 20, e falam que aquela passagem não é literal, ou seja, ela não vai acontecer de fato, de verdade. De acordo com o amilenismo, o milênio está acontecendo agora, é a presente era da igreja. Então, eles não negam o milênio lá, o milênio de fato. Eles interpretam a passagem de Apocalipse de forma figurada, e essa passagem, segundo eles, representa o que a igreja vive agora. Então, eles interpretam de forma diferenciada. Tá? Isso aí é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, não é que eles negam o milênio, eles negam a questão da literalidade, de ser de fato 1000 anos aqui na Terra, com Cristo reinando, Satanás amarrado, e enfim, isso aí eles vão negar. Eles vão colocar que o milênio é hoje, a igreja está vivendo já o milênio. Nesse caso, Satanás já está preso, ou seja, sua ação está limitada. De acordo com eles, nos dias de hoje, Satanás tem sua ação limitada pelo poder de Cristo, pelo poder do Evangelho. Satanás não tem mais uma ação assim restrita, então ele está, quando fala que Satanás está amarrado lá na passagem de Apocalipse, eles vão dizer que ali está falando da limitação de Satanás para agir nos dias de hoje. Mas será que essa interpretação do Apocalipse lá, do milênio, que eles fazem de forma figurada, não está correto? Isso aí vai muito da maneira que você interpreta o livro de Apocalipse. Porque eles pegam o livro de Apocalipse, entendem o livro de Apocalipse como sendo um livro 100% figurado. Tá? Tudo são imagens, não tem ali nada concreto, nada literal. É uma interpretação que eles usam da literatura escatológica como um todo. Tá? Toda a literatura escatológica eles vão tratar como forma figurada. Então eles pegam o milênio e falam o milênio é figurado e não literal. Segundo eles, Cristo reina nos céus juntamente com os salvos que já morreram. Então, de acordo com a interpretação amilenista, o milênio é aqui na Terra, nós estamos vivendo o milênio, é a era da igreja, e Cristo está reinando com os salvos que já morreram, e lá ele reina do céu, tá? Cristo reina do céu, e é dessa forma que eles interpretam. Vale ressaltar que a gente vai ter uma lição somente sobre o milênio. A gente não tem como objetivo aqui explicar o milênio de forma detalhada, a gente vai citar o milênio. O milênio acaba sendo o tema que vai direcionar toda a nossa discussão aqui nessa aula, mas uma aula somente sobre o milênio vai ser mais adiante. Este ponto de vista é o mais simples de todos quando se trata de escatologia. Segundo seus defensores, no fim dos tempos, Jesus vem, ressuscita os salvos e os ímpios, olha só, bem simples, ressuscita os salvos e os ímpios, realiza o tribunal para premiar os salvos, realiza o juízo final para condenar os ímpios. Depois os ímpios serão lançados no lago de fogo e os salvos irão habitar na Nova Jerusalém. Não tem grande tribulação, não tem arrebatamento, só tem a vinda de Jesus em glória, só uma vinda de Jesus. Não tem milênio aqui na Terra, não tem aquela batalha final, Gog e Magog, que Satanás sai para enganar as nações ainda no final do milênio. Enfim, é bem simples. Jesus vem, leva os salvos, condena os ímpios e faz a nova céu e nova terra e pronto. Tá? É o mais simples de todos, é o amilenismo. É o ponto de vista defendido aí, principalmente pela Igreja Presbiteriana e outros teólogos.
1.2. Em que se fundamenta o amilenismo? Segundo os amilenistas, há apenas uma passagem que fala explicitamente do milênio, que no caso é Apocalipse 20, de 1 a 10. A gente não vai discutir essa passagem de forma detalhada, como eu falei, vai ter uma aula somente sobre o milênio. E dessa forma, segundo eles, não faz sentido usar ela para fundamentar, sustentar um acontecimento literal. Eles vão discordar de que uma única passagem pode ser usada para criar uma doutrina, para falar que algo é literal, que vai acontecer de fato. Para eles, a prisão de Satanás aconteceu durante o ministério terreno de Cristo, pois o próprio Jesus diz, olha só, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro que o amarre, só depois lhe saqueará a casa. Então, Mateus 12, 29, Jesus vai falar isso aí. Como esta passagem está dentro do contexto de uma expulsão de demônios, Jesus expulsa um demônio, depois Jesus fala isso aí, eles vão dizer, vão interpretar que Jesus amarrou o valente, e por isso, que no caso o valente é Satanás, e por isso os demônios estão sendo expulsos. Então, quando o texto lá de Apocalipse fala que Satanás é amarrado, eles interpretam que Satanás está sendo amarrado, foi amarrado quando Cristo veio, e ali Cristo limitou a ação de Satanás e por isso os demônios estão sendo expulsos e o evangelho vai se propagar. Quando os 70 retornam do evangelismo, dizem que até os demônios se submetiam ao nome de Jesus. Então eles pegam essa passagem aqui também e vão reforçar isso aí. Olha só, até os demônios estão se submetendo ao nome de Jesus. E logo em seguida Jesus diz, eu vi Satanás cair do céu como um raio, Lucas 10, 18. Então aqui tudo isso, eles pegam tudo isso e mostram que diante disso, aquela prisão de Satanás foi algo que aconteceu durante o ministério de Jesus. Eles também argumentam que a Bíblia diz, pelo menos em três passagens, que haverá apenas uma ressurreição. Eles citam João 5, 28 e 29, Atos 24, 15, Daniel 12, 2, dizendo que só vai ter uma ressurreição, porque os pré-milenistas vão afirmar que tem uma ressurreição ali, antes, no arrebatamento tem uma ressurreição, Essa ressurreição ela é dividida em duas partes, porque quando Jesus vem em glória tem também uma outra ressurreição, e tem a ressurreição depois do milênio. Então seria uma ressurreição antes do milênio e outra depois do milênio. E aí eles discordam dessas duas ressurreições, porque eles dizem que vai ter só uma. Dessa forma, a ideia de ter duas ressurreições, uma antes do milênio e outra depois do milênio, parece não ter muita base bíblica. Isso é o que eles vão argumentar. Então, vamos lá. Refutando o amilenismo. Como que a gente refuta esses argumentos deles? Esse argumento aqui, apenas uma passagem bíblica não é suficiente para comprovar o milênio. Vamos lá. Isso não é verdade, pois apenas uma passagem fala sobre a Torre de Babel. E nós cremos que este acontecimento foi literal. Ninguém duvida que a Torre de Babel foi literal. Uma história real, algo que aconteceu. Então, dizer que só uma passagem não vai não pode sustentar um acontecimento literal, eu acho que é um argumento muito fraco. Além do mais, várias outras passagens no Antigo Testamento falam de algo, de um momento de paz aqui nessa terra, de um reino realmente aqui na terra, que não aconteceu ainda, algo que não aconteceu. Então aponta também para o milênio. Então tem várias passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento que apontam para algo, são profecias de algo que ainda não aconteceram. Satanás foi amarrado durante o ministério de Jesus e continua até agora. Este argumento não faz muito sentido, pois o texto de Apocalipse 23 afirma que ele será lançado em um abismo que posteriormente será selado, ou seja, sua ação será nula durante este período milenar. Significa o quê? Satanás, no milênio, não vai ter ação nenhuma. Não é que o seu poder vai ser limitado. Ele não vai ter nenhuma ação. O texto de Apocalipse diz que ele vai ser lançado no abismo e esse abismo vai ser selado. Se Satanás tivesse sido amarrado quando Jesus estava na terra, hoje não teríamos sua ação. Não teríamos ação de Satanás de forma nenhuma, mas não é isso que observamos e nem é isso que a Bíblia diz. A própria Bíblia fala de batalha espiritual, Efésios 6 aí vai falar da armadura de Deus para vencer a batalha espiritual. O que a gente observa na prática é que Satanás ainda está agindo, ele não está amarrado. Então esse argumento deles também cai por terra. Haverá apenas uma ressurreição. As passagens bíblicas que afirmam sobre uma ressurreição, como a gente já citou anteriormente, elas não excluem a ideia de duas ressurreições.
Olha só o que diz Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, se tem a primeira, significa que haverá a segunda. Então, a primeira ressurreição antes do milênio e a segunda ressurreição depois do milênio. Eles dizem que essas duas ressurreições, uma é uma ressurreição espiritual, quando a pessoa aceita Jesus, e a outra, uma ressurreição carnal. Mas quando a gente vai para o texto original, a gente não consegue enxergar isso aí. As duas ressurreições são ressurreições carnais. Então, aponta para uma ressurreição antes do milênio e uma ressurreição depois do milênio. Então, são duas ressurreições antes e depois. Por quê? Porque quando a gente estudar o milênio, a gente vai entender que no milênio, muitas pessoas vão entrar no milênio com o seu corpo normal, seu corpo terreno, e aí eles vão participar do milênio, vão morrer também no milênio. Tá? Então tem isso aí, muitos que ficaram vivos durante a grande tribulação. Tá? Os mortos da grande tribulação, que creram em Jesus, eles vão ressuscitar, né? Os salvos da grande tribulação vão ressuscitar, mas os vivos da grande tribulação, eles vão continuar com o corpo dele normais. Mas eles vai entrar no milênio aqueles que não têm a marca da besta. E não tem a marca da besta, vai entrar no milênio, né? Não adorou a besta, então eles entram no milênio, e aí eles participam do milênio, mas eles com corpos mortais, muitos vão morrer e vão ressuscitar no final do milênio. É um tema complicado, mas a gente vai chegar na aula sobre o milênio ainda. A gente encerra aí sobre o amilenismo e vamos falar do pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? O conceito de pós-milenismo. Os defensores do pós-milenismo afirmam que Cristo vai voltar após o milênio. Olha só, pós-milenismo, né? O amilenismo fala que não vai ter um milênio literal. O pós-milenismo fala que Jesus volta após o milênio. Como assim, né? Explica esse negócio aí. Vamos entender melhor essa ideia, né? Para eles, esse período de 1000 anos não é literal. É muito parecido com o amilenismo. Vocês vão ver aqui que o pós-milenismo e o amilenismo são muito parecidos, tá? Muito parecidos. Vamos lá. Significa que a igreja vai crescer, influenciar o mundo, até chegar o momento em que haverá uma grande paz mundial. Então, o pós-milenismo vai acreditar, vai dizer o seguinte, que nós estamos vivendo uma época que está melhorando cada vez mais. O evangelho está se expandindo, pessoas estão se convertendo, a igreja está crescendo. Vai chegar um ponto em que a igreja vai influenciar o mundo inteiro, quase todo mundo vai se converter, as regras, as leis políticas vão ser baseadas na Bíblia, vai ter aquela paz mundial, vai reinar uma paz aqui no mundo, aqui nessa terra ainda, eles acreditam nisso. Tá? Essa transformação, essa mudança viria através da pregação do evangelho. E aí vai ter um reino de paz que vai durar, alguns dizem que vai durar de fato 1000 anos, outros simplesmente dizem que vai durar um bom período de tempo. Mas eles dizem que no final desse período Jesus volta. Por isso que é pós-milenismo. Então o milênio acontece aqui na Terra e Cristo não reina aqui de forma física, mas no final Jesus volta. A maioria das pessoas se converterão, segundo eles, e o cristianismo influenciará todas as áreas da sociedade. Cristo não vai reinar fisicamente aqui na Terra, mas vai reinar em nossos corações. Então vocês começaram a perceber a diferença do pós-milenismo para o amilenismo, tá? O amilenismo diz que já estamos vivendo no milênio, tá? É o período da igreja. O pós-milenismo diz que a igreja vai crescer e expandir até chegar um momento de paz que vai ser o milênio. Tá? Então tem essa diferença. No caso, eles têm uma perspectiva mais otimista da pregação do evangelho e da sociedade. Para o amilenista, Cristo reina no céu. Para o pós-milenista, Cristo vai reinar em nossos corações. Assim como os amilenistas, os defensores do pós-milenismo acreditam que Jesus volta no final desse período. Tá? Então, eles vão acreditar que no final do milênio que Jesus vai voltar. Ressuscita uns para serem condenados, ressuscita outros para morar na nova terra. Então a gente vai ver que é bem simples também essa questão da volta de Jesus, não tem arrebatamento, depois a vinda de Jesus em glória, não. É só uma vinda de Jesus em glória, né, para a condenação de uns e para a vida eterna com Cristo de outros. As diferenças, principais diferenças, já falei algumas, né, mas vamos lá. Para os amilenistas, haverá manifestação do anticristo e um período que Deus vai derramar sua ira antes da volta de Jesus. Então, os amilenistas, foi o ponto que a gente falou anteriormente, eles têm uma perspectiva mais pessimista. Ou seja, vai ter os sinais da vinda de Jesus, vai ter guerras, pestes,
perseguição, muita coisa vai acontecer, o anticristo vai se manifestar. Então eles estão um pouco mais pessimistas, tá, em relação a essa questão do fim dos tempos. Eles defendem a ideia, o amilenista defende a ideia de que as coisas vão piorar até Jesus voltar, né? E já o pós-milenista tem uma perspectiva mais otimista em relação ao avanço do evangelho e da sociedade. Eles acreditam que o evangelho vai influenciar toda a sociedade, as pregações a pregação do evangelho vai ser algo que vai acontecer em todos os povos, e enfim, eles vão defender isso aí. Eu assisti um podcast, eu ouvi, na verdade, um podcast de um pós-milenista, né? O rapaz entrevistando um pós-milenista, um pastor pós-milenista e tal, e ele vai dizer, olha, antigamente só o povo de Deus era só o povo de Israel, aí Jesus veio, né, começou a pregar ali no Império Romano, hoje o evangelho já atingiu todos os países do mundo, e aqui no Brasil, há um tempo atrás, poucas pessoas eram crentes. Na verdade, se a gente olhar para a década de 50, 60, só 5% da população brasileira era crente. Hoje, 30% da população brasileira é crente. Então a gente observa que o evangelho de fato está se expandindo. Então eles têm essa perspectiva mais otimista. Essa perspectiva mais otimista, ela era muito assim enraizada no meio evangélico antes da Primeira Guerra Mundial. Tá? Antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Porque eles pensavam assim, o mundo está melhorando, o avanço da ciência, o evangelho está crescendo, obra missionária, de repente, pá, Primeira Guerra Mundial, pá, Segunda Guerra Mundial. Aí a Europa começou a se tornar secularizada, o evangelho começou a ser desprezado na Europa. Então, essa perspectiva otimista foi caindo. E aí as pessoas foram abandonando o pós-milenismo. Tem que olhar essa questão aí. Mas eles ainda, os defensores do pós-milenismo, continuam ainda com a ideia de que vai melhorar e vai expandir. Em que se fundamenta o pós-milenismo? Vamos lá. Para os seus defensores, a grande comissão é um exemplo de que o evangelho vai propagar com grande poder em todo o mundo, né? Jesus diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus dando instruções para os discípulos, Jesus está falando, eu sou poderoso, foi-me dado todo o poder, vão pregar, batiza. Então, segundo eles, aqui Jesus está falando assim, olha, vocês vão impactar a sociedade de forma completa. Outra coisa que eles falam é das parábolas do crescimento do reino, né, que confirmam o avanço do evangelho. Tem a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Essas duas parábolas aqui, eles usam elas para dizer que o reino de Deus vai se expandir e vai crescer de tal forma que vai atingir toda a sociedade. Então, eles têm esse pensamento. E isso, se a gente for levar para o lado do evangelismo, é algo bom. Tá? Não é algo ruim, o pós-milenismo é heresia e tal. Não é heresia. Tá? É um ponto de vista, uma interpretação diferente. A gente não precisa concordar com eles, mas a gente pode dizer que tem coisa boa aí. Tá? Esse pensamento otimista com relação ao evangelho deixa eles muito mais motivados para pregar, para evangelizar. É uma coisa que eles argumentam bastante. Tanto que o Jonathan Edwards, o William Carey, que foram grandes evangelistas, né? O William Carey, por exemplo, já foi para a Índia pregar o evangelho e, enfim, impactou aquele país. Eu já citei ele em aulas anteriores aqui, a gente fala de evangelismo, e eu já falei muito do William Carey. Eles eram pós-milenistas, eles acreditavam que expandir o evangelho, pregar o evangelho para o maior número de pessoas, fazer com que o reino de Deus está crescendo para atingir esse momento de paz do milênio aqui na Terra. Então eles, né, têm essa perspectiva. Vamos lá. 2.3. Refutando o pós-milenismo. Quais são os pontos fracos do pós-milenismo? A grande comissão não significa que o evangelho vai ser aceito pela maioria. Em momento algum o texto está afirmando isso, né? O que pode ser observado ali é uma afirmação de que Jesus tem todo o poder e que o evangelho deve ser pregado. Mas não há nada que confirme a conversão em massa. A grande comissão não está falando que todo mundo vai se converter. Ela está dando a ordem para pregar. Até mesmo quando a gente prega numa multidão, às vezes, vem 2, 3 se converter. A gente fica até um pouco decepcionado. Meu Deus, orei tanto, jejuei, estudei, chega aqui para 2 pessoas se converter. Mas não somos nós que temos a capacidade de fazer as pessoas se converterem. O coração das pessoas estão endurecidos. Então a gente não pode ficar, né, achando que o fato de Jesus nos enviar para pregar o evangelho vai fazer com que
as pessoas se convertam em massa. Você chega lá, prega para 1000 pessoas e as 1000 se convertam. Não é bem assim. Eu vou evangelizar na minha rua e todo mundo vai se converter. A gente não tem essa promessa na Bíblia. A gente tem a ordem de pregar. Agora, quem vai se converter ou não, isso aí é outra história. Tá? As duas parábolas que falam sobre o crescimento do reino não afirmam nada sobre o tamanho desse reino. Tem isso também. Essas parábolas elas estão dizendo que o reino vai atingir toda a humanidade. Que seria uma interpretação muito simplista afirmar que o crescimento do reino, nessas parábolas, se refere apenas ao crescimento numérico. O crescimento do reino de Deus não é só o crescimento numérico. Eu não posso medir a saúde da minha igreja se está crescendo um número grande de pessoas lá se convertendo. É claro que a gente quer que o maior número possível de pessoas se convertam. Mas o crescimento do reino tem a ver também com o impacto que a igreja está causando na sociedade, tem a ver com a qualidade também dos crentes. Não adianta nada a igreja estar cheia de crente e um monte de crente nominal que não tem compromisso com o evangelho, tá? A qualidade da mensagem que é pregada. Então o crescimento do reino é algo muito mais amplo do que o crescimento numérico. A visão otimista dos pré-milenistas sobre o avanço do evangelho não condiz com a realidade. O próprio Jesus disse que a porta estreita é a que conduz à vida eterna. Mateus 7,33. Então, o caminho é estreito, a porta é estreita. Além do mais, no fim haverá muita perseguição e a apostasia será grande. A gente tem várias passagens bíblicas aqui, no Novo Testamento, onde Jesus fala da perseguição que os crentes vão sofrer, fala da apostasia, muitos vão esfriar, o amor de muitos vai esfriar. Então, a gente tem aqui realmente quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê esse otimismo todo do avanço do evangelho, de uma paz mundial, onde a paz vai reinar aqui na Terra e o evangelho vai impactar toda a sociedade. Na verdade, a gente vê muito relacionado à rejeição do evangelho, o abandono do evangelho por muitos. Então, a gente não vê também base bíblica para todo esse otimismo da expansão do evangelho. Certo? Então a gente encerrou o amilenismo e o pós-milenismo. Espero que você tenha compreendido essas duas visões. Tá? Tanto o amilenismo como o pós-milenismo, eles vão dizer que o milênio não é algo literal, que vem depois do arrebatamento da igreja, depois da segunda vinda, é algo que vai acontecer aqui nessa terra. No caso, para o amilenista, já está acontecendo. Para o pós-milenista, o evangelho vai crescer, vai impactar toda a sociedade e vai acontecer aqui na terra um período de paz. Tá? E aí depois Jesus vem. Essas duas visões são bem simples porque, segundo eles, o acontecimento final mesmo é só um. Jesus vem, condena os ímpios e faz nova céu e nova terra e coloca os salvos lá, todo mundo ressuscitado. Tá? É bem simples a questão final. Agora nós vamos para o pré-milenismo, que é uma visão um pouco mais diferente, um pouco mais complexa. Então preste bastante atenção. O conceito de pré-milenismo. Os pré-milenistas afirmam que o milênio é literal, ou seja, aquele acontecimento lá, de Apocalipse é o que vai acontecer aqui na Terra. Haverá um período de 1000 anos que vai acontecer aqui na Terra após o retorno de Cristo em glória e o tribunal das nações. Então Cristo vem em glória, vai ter o tribunal das nações e aí começa o milênio. E Cristo vai reinar fisicamente. Segundo os amilenistas, Cristo reina no céu. Segundo os pós-milenistas, Cristo reina nos nossos corações. E segundo os pré-milenistas, que é esse que a gente está estudando agora, Cristo vai reinar fisicamente. Ele vai estar aqui na Terra, em pessoa, em carne e osso, como dizem por aí, Ou seja, é claro, glorificado e tudo mais, corpo glorificado, mas ele vai estar aqui. Ele vai reinar fisicamente, juntamente com os salvos. Satanás será amarrado para não enganar as nações. E os sobreviventes da tribulação que não aceitaram a marca da besta também participarão do milênio aqui na Terra. Então o que diz o texto de Apocalipse 24? Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então aqui tem aqueles que ressuscitam da grande tribulação e aqueles que ficam vivos também da grande tribulação, e eles vão reinar com Cristo. Os que ficam vivos, sim. Os que ficam vivos aqui, após a grande tribulação, vão continuar vivos no milênio, vão ter uma vida normal e vão morrer. Tá? Só não vai morrer quem foi ressuscitado. Os mortos, que foram ressuscitados, que vão reinar com Cristo, eles não vão morrer. Mas as pessoas que não morreram, que não aceitaram a marca da besta, tá? E continuaram vivos, eles vão, no caso, participar do milênio. É bom você ler essa passagem de Apocalipse em outras traduções.
A gente coloca aqui na revista várias traduções, a gente usa bastante a NVI, mas é bom você comparar ela em várias traduções para você entender isso melhor. Mas a gente vai falar do milênio lá na outra lição, lá na frente, tá? Não se preocupe não, vai ter uma lição somente sobre o milênio. Mas o que fica bem claro aí é que a ordem dos acontecimentos é essa aqui. Jesus, né, vai vir em glória, e depois da vinda de Jesus em glória é que vai ter o milênio. Este ponto é criticado pelos amilenistas. Segundo eles, o que eles vão dizer? Que não faz sentido pessoas com corpo glorificado viver juntamente com aqueles que não tiveram a glorificação do corpo ainda. Então, aqueles que ressuscitaram e os que ficaram vivos. Aí eles falam assim, como assim vai viver aqui na terra pessoas glorificadas com pessoas não glorificadas? No entanto, o próprio Cristo viveu na terra com corpo glorificado durante 40 dias. Isso não foi nenhum problema. Jesus viveu aqui na terra. Ele ficou com o corpo glorificado entre pessoas com corpo não glorificado. Fala assim o texto de Atos 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Então a gente tem ali o episódio com os discípulos no caminho de Emaús, a gente tem o episódio de Jesus vai encontrar com os discípulos lá na praia e quer comer alguma coisa, eles vão pescar, quando chega Jesus já está com peixe, assando lá, comendo. Então Jesus vive aqui na terra, Jesus come peixe, um corpo glorificado. Como é isso, eu não sei explicar, mas ele tinha um corpo glorificado, ele viveu aqui na terra por 40 dias, então eu não vejo nenhum problema em dizer que durante o milênio não vai ter complicações com pessoas que têm o corpo glorificado e pessoas que não têm o corpo glorificado. Durante o milênio pode ter sim, não vai ter nenhum problema. Há dois tipos de pré-milenismo. Vamos complicar mais um pouquinho esse negócio aí. A gente já falou de amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, agora tem dois tipos. Mas assim, o amilenismo também tem vertentes, tá? O pós-milenismo também tem vertentes. Todos eles divergem, têm suas vertentes. E o pré-milenismo também tem suas vertentes. Se você estudar, por exemplo, o pós-milenismo, tem o pós-milenista que defende a ideia da participação da igreja na política, que tal e tudo mais. Outros nem tanto. Tem o pós-milenismo que, por exemplo, diz que o milênio já está acontecendo. O outro pós-milenista vai dizer que o milênio ainda vai acontecer, que ainda vai chegar no milênio. Enfim, ele tem algumas divergências. O pré-milenismo também vai divergir em alguns pontos. Quais são eles? Os principais. Pré-milenismo dispensacionalista, que é o pré-milenismo tribulacionista, e o pré-milenismo histórico, né, ou pós-tribulacionista. Então a gente tem essas duas visões. Vamos entender melhor cada uma delas. Pré-milenismo, pré-tribulacionista. Vamos lá, vamos falar dessa questão aqui. Os pré-milenistas dispensacionalistas ou pré-tribulacionistas acreditam que Jesus vem de forma secreta antes da tribulação. Então, olha só, pré-milenismo, pré-tribulacionista. Pré, antes. Né? Então, antes do milênio e antes da grande tribulação. Então, tem o arrebatamento da igreja, depois tem o período de 7 anos da grande tribulação, e aí depois que Jesus vem em glória. Então, eles vão acreditar nessa visão. Isso aqui é o que a Assembleia de Deus vai defender, né? Principalmente a Igreja Assembleia de Deus. Depois desse período, Jesus vem em glória, lança no lago de fogo a besta e o falso profeta, ressuscita os salvos e institui o reino milenar. Então, passou essa primeira fase que eu mostrei no slide anterior, né, arrebatamento, grande tribulação e vinda de Jesus em glória, aí sim começa o milênio, período de 1000 anos, para depois ter novos céus e nova terra. Olha só a ordem dos acontecimentos. Então tem isso aí, Jesus vem antes da grande tribulação, leva secretamente os salvos, se encontra com eles nas nuvens, isso é o arrebatamento da igreja. Período de 7 anos, depois tem a vinda de Jesus em glória, onde todo olho verá. Aí começa o milênio. Os pós-tribulacionistas, os pré-milenistas históricos ou pós-tribulacionistas acreditam que Jesus vem após a grande tribulação. Então, segundo eles, não vai ter um evento chamado arrebatamento da igreja, somente a vinda de Jesus em glória. Então, o que vai acontecer? Período atual da igreja, grande tribulação, vinda de Jesus em glória, para depois ter o milênio. Tá? Eu não coloquei aqui na imagem, mas é uma falha minha, era para ter colocado. Depois da vinda de Jesus em glória é que tem o milênio. Então, segundo eles, a igreja passa pela grande tribulação. Os livros que a gente lê
que defendem essa visão, na sua grande maioria, são escritos por pastores batistas. Eu não sei dizer se a maioria das igrejas batistas adotam essa visão. Tá? Eu não vou dizer isso aqui, porque as igrejas batistas elas são muito diversificadas, tá? São muito independentes, cada uma tem sua, né, doutrina ali, tem uma base, mas tem a sua doutrina divergente. Mas assim, pelo que eu vejo nos livros de teologia sistemática, a maioria dos pastores que defendem essa visão são batistas. E a maioria dos que defendem a visão amilenista, por exemplo, que eu falei o primeiro ponto, já é presbiteriano. E tem alguns presbiterianos que defendem o pós-milenismo. Enfim, é um pouco de, cada tradição evangélica vai defender mais uma visão do que outra. Continuando, essa diferença entre eles acontece porque os pré-tribulacionistas acreditam que Deus ainda tem um plano com Israel. Isso aqui é muito importante. Os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, né, que acreditam que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, defendem a ideia de que Deus ainda tem algo a tratar com Israel. Para eles, Israel é diferente da igreja. Tá? Apesar de que hoje, para ser salvo, não tem distinção, tanto o povo de Israel quanto os gentios, todos só são salvos por meio de Cristo, mas as promessas que Deus fez para Israel no Antigo Testamento que não se cumpriram, vão se cumprir no milênio. E a grande tribulação é para Deus tratar com Israel. Então, quem vai ser assim tratado assim, que Deus vai se revelar e vai mostrar, vai derramar a sua ira e vai mostrar quem ele é, vai ser para os judeus. A grande tribulação seria justamente nesse sentido. A gente vai ter uma aula sobre grande tribulação, vamos chegar lá ainda, mas assim, deixando bem claro aqui que a interpretação que a gente dá de Mateus 24, ali é que aquele período de grande tribulação é para o povo judeu e não para a igreja. Tá? Deus tira a igreja, os salvos em Cristo, antes da grande tribulação. Aí os judeus passam pela grande tribulação e quando Jesus vir em glória, eles vão reconhecer Jesus como Messias. E aí Jesus reina ali durante o milênio, onde os judeus vão desfrutar de muitas bênçãos que ainda não se cumpriram para eles, que foram prometidas lá no Antigo Testamento. Os pós-tribulacionistas acreditam que Deus não tem mais nada a tratar com Israel, somente com a igreja. Então essa é a principal diferença entre eles. Tá? A principal, assim, principal mesmo, pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. A principal para o pré-tribulacionista, não faz sentido a igreja passar pela grande tribulação. Por isso que tem o arrebatamento. Temos passagens bíblicas que confirmam isso, tá? A gente está dando aqui a teologia, mas tem as passagens bíblicas que vão falar do arrebatamento da igreja antes, né, da grande tribulação. Eu não estou detalhando aqui, gente, porque a gente vai ter uma lição somente sobre arrebatamento, tá? Uma lição somente sobre a vinda de Jesus em glória, uma lição somente sobre a grande tribulação, uma lição somente sobre milênio. Então a gente está só dando aqui uma apresentada nos acontecimentos. Neste caso, a igreja é o novo Israel de Deus e os crentes passam pela grande tribulação. Então essa é a visão pós-tribulacionista. Né? A igreja é o novo Israel. A igreja substitui Israel. Deus não tem mais nada a tratar com Israel. Todas as bênçãos para Israel que não foram cumpridas, não vai cumprir para Israel, vai cumprir na igreja. Isso é a visão pós-tribulacionista. E aí a igreja passa, todo mundo passa pela grande tribulação. A igreja não vai ser retirada como a gente defende. Mas aí vale ressaltar que esse ponto pós-tribulacionista, a gente não vai tratar mais dele aqui. Tá? A gente vai defender, a partir de agora, da lição 3 em diante, somente sobre o pré-tribulacionismo. Tá? Então, pré-milenismo, pré-tribulacionista, que é a visão defendida pela Assembleia de Deus. Nós vamos defender a ideia de que a igreja vai ser retirada antes da grande tribulação, que é o arrebatamento da igreja, porque não faz sentido a igreja passar pela grande tribulação, uma vez que Deus ainda tem algo a tratar com Israel. Chegamos na nossa conclusão, tá? Não fique preocupado que muita coisa vai ser esclarecida pela frente, mas vamos lá. Diante do que foi estudado, podemos concluir que qualquer denominação que leva a sério a palavra de Deus acredita que um dia Jesus vai voltar. Não importa muito se ele vem antes da grande tribulação ou vem depois. Não importa muito se tem milênio ou não. Tem gente que vai discordar dessa minha fala aqui, foi eu que escrevi essa lição, mas eu digo uma coisa certa.
A gente diverge em relação a alguns pontos, mas todo mundo acredita que Jesus vai voltar. O amilenista, o pós-milenista, o pré-milenista, pré-tribulacionista, o pré-milenista, pós-tribulacionista, ninguém duvida da vinda de Jesus. Tá? Então tem alguns acontecimentos aí que são comuns em todos. Jesus vai voltar, os salvos vão ressuscitar para morar na Nova Jerusalém, os ímpios vão ressuscitar, serão julgados e lançados no lago de fogo. Esses acontecimentos, eles são assim padrão, eles vão acontecer e ninguém duvida disso. Então não importa se é pós-milenista, amilenista, pré-milenista, né, mas todos esses acontecimentos todos vão defender. O importante é que ele vai cumprir sua promessa. Entretanto, defender uma visão fundamentada na Bíblia nos deixa confortáveis com relação às promessas da volta de Jesus. A interpretação pré-milenista enfatiza o fato de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Dessa forma, temos que viver sempre na expectativa do seu retorno. Aqui eu fiz uma defesa da questão pré-milenista, porque assim, os pré-milenistas, eles têm aquela expectativa de que Jesus pode voltar daqui 1 minuto. Tá? Vive na expectativa de que Jesus volta a qualquer momento. Já o amilenista e o pós-milenista, eles não vivem tanto nessa expectativa. Tá? Eles ainda esperam muitos acontecimentos, assim, não... o pós-milenista está esperando o evangelho crescer, se expandir mais. Né? O amilenista ainda defende um pouco a questão dos sinais do fim dos tempos, mas não tem essa perspectiva de que Jesus volta a qualquer momento. Então, a espera de Jesus, que ele volta a qualquer momento, essa espera, essa expectativa, ela é muito pregada e difundida e reforçada pelos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, que é a visão que a gente vai defender. E, de qualquer forma, eu defendo que toda igreja tem que ter um ponto de vista escatológico fixado, firme, para que as passagens bíblicas que falam de escatologia sejam interpretadas da forma correta, de acordo com a visão que a igreja adota. Amém? Espero que você tenha gostado do conteúdo e qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou assista a nossa live, que será sexta-feira, dia 10/7/2020. A paz do Senhor, até a próxima aula.